Olá, aqui quem fala sobre o Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos para uma aula muito importante para qualquer concurso público, seja ele civil ou militar. Nós vamos conversar sobre os conjuntos numéricos e vamos falar bastante sobre a característica de cada um deles. É uma aula um pouquinho longa e muito importante para a teoria, né, da matemática, para o que vem depois, né, para que você saiba o que é um número racional, um número irracional, um número complexo, um número real. Quando o enunciado de uma questão falar que x é um número racional, o que isso significa? X é um número complexo, não real, o que significa isso? Um número racional não inteiro, o que significa isso? Enfim, vamos lá, vamos passear pelos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que aprendemos é o conjunto dos números naturais, normalmente indicado pela letra N, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Show! Esses números eles servem para determinar a cardinalidade de um conjunto, quer dizer, a quantidade de elementos de um conjunto. Por exemplo, há 15 pessoas assistindo à live. 15 é a quantidade de elementos do conjunto de pessoas que estão assistindo à live. Então, 15 é um número natural. Por exemplo, no Leal Concursos há 20 carteiras. 20 é a quantidade de elementos do conjunto das carteiras do Leal Concursos. Então, 20 é um número natural. Por exemplo, no clássico vovô de ontem, houve 4 gols. Então, a quantidade de gols que houve no jogo de ontem é igual a 4, certo? Então, para você determinar a quantidade de elementos de um conjunto, você utiliza números naturais. Não seria, digamos, plausível dizer que ontem houve 3,77 gols, ou que na sala de aula há menos 32 carteiras, ou que na live raiz de 387 pessoas estão assistindo a ela, né? Então não faz muito sentido. Então, para você indicar a quantidade de elementos de um conjunto, você utiliza o conjunto, os elementos do conjunto dos números naturais. Por exemplo, no Leal Concursos, não há ninguém matriculado que tenha 100 anos ou mais. Então, tal conjunto não possui nenhum elemento. Conjunto dos alunos do Leal Concursos com 100 anos ou mais. É um conjunto com nenhum elemento, é um conjunto vazio, ok? Então, o zero ele indica a quantidade de elementos de um conjunto vazio. Show? Algumas observações importantes acerca do conjunto dos números naturais. Você pode, por exemplo, aqui, eventualmente, indicar que o zero foi excluído do conjunto. Muitas vezes por razões práticas, né? Então, quando você, em qualquer conjunto, tá? Não é só no conjunto N não. Quando você quiser indicar que o zero foi retirado do conjunto, então você coloca um asterisco, como se fosse um expoente, né? Aqui ao lado da letra que denota o conjunto, né? Que representa o conjunto. Então, o conjunto N asterisco é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, é o conjunto N sem o zero, ok? Um subconjunto notável de N, importantíssimo, né? Na matemática, cujos primeiros elementos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, etc. São infinitos elementos, né? É o conjunto dos chamados números naturais primos, né? Números naturais primos, que são divisíveis apenas por 1 e pelo próprio número, ok? Esses números são importantíssimos, eu costumo dizer que são os átomos da matemática, né? Os átomos da matemática, os números primos. Show! Ainda falando sobre o conjunto N dos naturais, a adição ela é fechada em N. Como assim? Propriedade do fechamento. Você aprende isso lá no primário, né? A soma de dois números naturais é sempre um número natural. Quer dizer, a soma de dois números naturais quaisquer sempre vai continuar pertencendo ao conjunto dos naturais. Da mesma forma, a multiplicação também é fechada em N, quer dizer, o produto de dois naturais é sempre um natural. Show! Só que aí nós temos um probleminha no conjunto N. A subtração, por exemplo, ela não é fechada. Note que a subtração não é fechada em N. Por exemplo, embora 8 menos 5 igual a 3, embora o 3 pertença a N, já o 10 menos 12 no conjunto dos naturais não está o que? Definido. Certo? Beleza? Ah, dá menos 2. Menos 2 não é um número natural. Então, teoricamente, nós ainda não temos os negativos como ferramenta, vamos dizer assim, tá? Então, 10 menos 12 não está definido em N, certo? Subtrações em que o subtraendo é maior do que o minuendo não estão definidas, certo? Show de bola, tranquilo, beleza? Maravilha. Então, como é que você resolve o problema da subtração? Como é que você faz com que ela se torne uma operação fechada? Ampliando, digamos assim, o conjunto dos naturais introduzindo o conceito de números negativos. E nós vamos chegar ao conjunto dos números inteiros, né? Cujo símbolo é a letra Z, que vem do alemão Zahl, Z-A-H-L. Número em alemão é Zahl. Não sei se a pronúncia correta é esta, se não for, me perdoe, tá? Então, é um conjunto que não tem um primeiro elemento, né? Não tem um menor elemento. Você define os números inteiros negativos, né? São os opostos ou simétricos dos naturais. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Chegamos no zero, entre aspas, neutro, né? Sem sinal, né? Nem positivo, nem negativo. Vamos embora, né? Vamos embora. Show, então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4.
Repare que agora os naturais, a partir do 1, eles possuem um sinal, né? Sinal positivo. Então, os naturais, a partir do 1, são chamados de inteiros positivos, ok? Show, beleza? Algumas observações importantes sobre o conjunto Z dos inteiros. Perdão, apertei a tecla errada. Conjunto Z asterisco é o Z menos o zero, né? Esse conjunto é chamado conjunto de inteiros não nulos, ok? Inteiros não nulos. Agora, algo muito importante, tá? Causa muita confusão por aí. Conjunto Z+, muita atenção, por favor. Ele possui como elementos o 0, o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, etc. Esse conjunto, cuidado, quando você escreve Z+, à primeira vista parece que é o conjunto dos inteiros positivos, né? A simbologia dá a entender isso, quando na verdade é o conjunto dos inteiros não negativos, tá? Cuidado aqui para você não confundir os conceitos. O que é um inteiro não negativo? O inteiro não negativo, ele pode ser o zero ou qualquer inteiro positivo, certo? O zero é não negativo, ele entra. Show? O zero entra, o zero é não negativo, tá? Agora, se eu quiser exclusivamente os inteiros positivos, aí eu já indicaria da seguinte maneira. Z mais com asterisco. Aí eu estou excluindo da jogada o zero, ok? Sendo assim, só me interessando os inteiros positivos, tá? Agora sim eu tenho os inteiros positivos. Show, beleza? Tranquilo? Ok? Então cuidado para você não confundir inteiro não negativo com inteiro positivo. Por exemplo, se num problema, numa questão qualquer, o enunciado disser que o x é um número inteiro, ou racional, ou real, não negativo, e aí você encontra, digamos, x igual a zero, ele interessa? Interessa, tá? Interessa porque o zero é não negativo. Show? Analogamente, nós temos o conjunto Z-, que não é o conjunto dos inteiros negativos, embora a simbologia assim nos faça parecer, e sim o conjunto dos inteiros não positivos. Inteiros não positivos. Show? O zero entra. O zero entra, ok? Show? Agora, se eu quiser apenas os inteiros negativos, exclusivamente os inteiros negativos, aí sim, excluindo o zero da jogada, eu vou colocar o Z- com o asterisco, certo? Vai ficar lá no menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, parando no menos 1, ok? Aí aqui eu tenho os inteiros negativos.
Show? Tranquilo? Beleza? São conceitos aparentemente bobos, desnecessários. Que aula chata, essa aula eu já sei, mas é importante assistir porque numa questão pode ser problemático, ok? Bem, note que o conjunto N dos naturais ele está contido no conjunto Z dos inteiros. O que eu quero dizer com isso? Todo natural também é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Show? Todo natural é inteiro, porém nem todo inteiro é natural. Os negativos não são naturais. Beleza? Tranquilo? O conceito de número primo pode ser ampliado, isso é importante, tá? Pode ser ampliado para o conjunto dos inteiros, tá? Nos naturais, nós definíamos o número primo como aquele que possui exatamente dois divisores, o 1 e o próprio número. Agora, nós podemos ampliar esse conceito para o conjunto Z dos inteiros, definindo como os números primos como sendo o conjunto dos números que possuem exatamente 4 divisores inteiros. O 1, o menos 1, o próprio número e o seu oposto. Como assim? Quais são os divisores naturais do 2? O 1 e o próprio 2. Quais são os divisores inteiros do 2? O 1, o próprio 2, o menos 1 e o menos 2. Ok? Então, o 2 e o menos 2 são primos. Ok? Da mesma forma, o 3 e o menos 3, o 5 e o menos 5, 7 e menos 7, 11 e menos 11, enfim. Os primos que nós vimos no conjunto N mais os seus opostos vão ser os primos no conjunto Z dos inteiros, tá? Então eles possuem exatamente 4 divisores inteiros. 1, menos 1, o próprio número e o seu oposto. Show, seu oposto ou seu simétrico. Beleza? Note que a subtração passa a ser fechada no conjunto Z. Nós podemos agora dizer que 10 menos 12 é menos 2. Ok? Menos 2 pertence ao Z, né? Pertence ao conjunto dos números inteiros. A adição e a subtração continuam fechadas em Z, certo? Deixa eu até escrever aqui, ó. A adição e a multiplicação continuam fechadas no conjunto Z, quer dizer, a soma de dois inteiros é um inteiro, produto de dois inteiros é um inteiro. E a subtração passou a ser fechada em Z, ok? Beleza. Agora há um probleminha no conjunto Z dos inteiros. A divisão não é fechada em Z.
embora eu consiga fazer, por exemplo, 8 dividido por 2, que dá 4, e o 4 pertença ao z, embora eu consiga fazer menos 15 dividido por 3, que dá menos 5, e o menos 5 pertence ao z, né? Embora eu consiga fazer esse tipo de operação, uma divisão simples como 3 dividido por 2 já não está definida, né, em z. 3 dividido por 2 não pertence a z. Ah, mas dá 1,5. Ok. 1,5. O problema é que 1,5 ele não é um número inteiro. Ok? Show. E aí? E aí que você precisa dar um jeito nesse problema da divisão não ser fechada no conjunto Z. O que você vai fazer para resolver isso? Vamos então agora definir o conjunto dos números racionais. Show? É um conjunto importantíssimo. Eu costumo dizer que é o conjunto dos números que utilizamos no dia a dia. Quais são os números que utilizamos no dia a dia? Os naturais, os inteiros negativos, né? Eventualmente para indicar uma dívida, um saldo negativo na conta, saldo de gols negativo, enfim, uma situação de déficit, né? E também os números racionais, as frações, os decimais, em medidas, né? Então são números que a gente utiliza no dia a dia. Então o conjunto dos racionais é o conjunto das frações, né? Da forma P sobre Q, em que P é um número inteiro qualquer e o Q é um número, preste atenção agora ao detalhe, é um número inteiro não nulo. É um número inteiro não nulo, certo? O P, em geral, é chamado de numerador, o Q de denominador, né? O denominador não pode ser zero, ok? Então, alguns exemplos de números racionais, digamos o 3 quartos é um número racional, certo? O numerador é 3, o denominador é 4, ambos são inteiros e o 4 não é nulo, né? Não é zero. Digamos 7 décimos, por exemplo, digamos menos 1/5. Repare que P e Q são números inteiros, quer dizer, o numerador pode perfeitamente ser menos 1 ou qualquer inteiro negativo, ok? Por exemplo, o 0,25 é 25 centésimos, ok? Ele pode ser escrito na forma fracionária, né? Então, ele é um número racional, show. Ele é um quociente entre dois inteiros, sendo o divisor não nulo. Por exemplo, aqui, ó, a dízima periódica 0,333, que é um terço, né? A dízima periódica ela pode ser escrita na forma de fração com termos inteiros. Por exemplo, 0,1666, que é um sexto, ok? Então a dízima chamada composta, né? Também é um número racional, porque também pode ser escrito sob a forma de fração, beleza?
O número 7, que é, por exemplo, 7 sobre 1, 7 dividido por 1, né? Também é um número racional, porque também pode ser expresso na forma de uma fração com termos inteiros. O menos 6, por exemplo, que é menos 12 sobre 2, digamos assim, né? Ele também é um número racional, também pode ser expresso como uma fração com termos inteiros, sendo o denominador não nulo. E o zero? O zero é, por exemplo, 0 sobre, digamos, 0 sobre 7. O zero é racional? É. O zero é racional. Por quê? O zero ele pode figurar no numerador da fração, ele pode figurar em cima. Repare que o P é um número inteiro, o P pertence a Z. O P é um número inteiro qualquer, inclusive o zero. O Q, o denominador da fração, carinha de baixo, é ele que não pode ser o zero, ok? Então o zero é um número racional. De acordo com o que vimos, todo natural é racional. E também percebemos que todo inteiro também é racional. Mas nem todo racional é inteiro, nem todo racional é natural. Correto? Beleza? Tranquilo? Show? Então, os números decimais exatos e as dízimas periódicas são racionais. Os números decimais exatos, como assim? Números decimais com uma quantidade finita de casas, como 0,25 aqui, né? Ele é um decimal exato, ok? Os números decimais exatos e as dízimas periódicas, sejam elas simples ou compostas, são racionais. Beleza? Por quê? Porque podem ser expressas como uma fração com termos inteiros. Show? Uma divisão de inteiros. Beleza? Todo mundo que puder ser expresso como uma divisão de inteiros é um número racional, ok? Beleza? Sendo o divisor, evidentemente, não nulo. O que mais? O que nós vimos aqui continua valendo, tá? O que nós vimos aqui continua valendo. Como assim? Conjunto Q asterisco é o Q menos o zero, né? São os racionais não nulos. Da mesma forma, Q mais são os racionais não negativos. Q mais com asterisco. Cuidado que não é asterístico, não. Asterisco, tá? Muita gente fala asterístico. Asterisco, ok? São os racionais positivos. Igual losango, né? Muita gente fala losango. Na verdade é losango, né? Que menos os racionais não positivos. E aqui o que menos com o asterisco são os racionais negativos. Correto? Beleza?
Todo mundo enxergou? Beleza? Bonito isso aí, hein? Bonito. O que mais? Nós podemos aqui dizer que o conjunto N dos naturais ele está contido no conjunto Z dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto Q dos racionais, né? Essa cadeia, digamos assim, essa hierarquia entre os conjuntos numéricos até aqui vistos, ok? Show? Beleza? A adição, a subtração e a multiplicação, que eram fechadas em Z, continuam fechadas em Q, beleza? Agora, a novidade, a divisão passa a ser fechada em Q, sendo o divisor diferente de zero, né? Como sempre. Não existe divisão por zero, tá? Então, agora resolvemos o problema da divisão, né? Lembra, 3 dividido por 2 é 1,5, né? 1,5 é um número racional. Show, um decimal exato, né? Um número racional. Mas ainda há um probleminha. Ainda há um probleminha no conjunto Q dos racionais. A chamada radiciação não é fechada em Q. Como assim? Embora caras como a raiz de 4 seja 2, 2 é racional, né? Embora, digamos, a raiz de 6,25 seja 2,5 e 2,5 pertença a Q, embora gente como a raiz cúbica de menos 8 seja menos 2 e menos 2 pertença a Q, expressões corriqueiras em matemática como a raiz de 2 não está definida, não pertence a Q. A raiz de 2 é uma quantidade, muita atenção agora por favor, tá? Agora é crucial. É uma quantidade que não corresponde ao quociente entre dois inteiros. Não existe uma divisão de inteiros cuja resposta corresponda à quantidade, ao número raiz de 2. Certo? Então, nós vamos ter aqui uma nova, digamos, categoria, classe de números surgindo, que são os números irracionais, certo? Por exemplo, números irracionais, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui a raiz de 2, né? Essa parte aqui é importantíssima. Tá vendo?
é um número com infinitas casas decimais, porém sem um chamado período. Como assim? Quando você divide aqui, digamos, 11 por 9, repare, você obtém uma chamada dízima periódica. Um número decimal com infinitas casas, porém com um carinha que se repete a vida inteira. Esse carinha se chama período. Eu sei que após esse último 2 aqui que coube no visor, haverá um outro 2, depois um outro, infinitamente, indefinidamente, certo? Quantas casas você precisar, ok? Então, aqui você tem uma chamada dízima periódica, porque há um período, há um algarismo ou um grupo de algarismo que se repete a vida inteira. Esse número é racional, porque ele corresponde à divisão de inteiros. Ó. 11 dividido por 9. É um quociente entre inteiros, tá? Esse cara é um número racional. Agora, a raiz de 2, repare, a raiz de 2 possui infinitas casas, sendo que não há um período, não há um algarismo ou um grupo de algarismos que repita a vida inteira. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de quem vem depois do 7. Não sei. Só com um computador que me forneça aí mais casas. Tá? Eu não faço a mínima ideia de quem venha depois do 7. Ok? Beleza? Então, o raiz de 2 é um chamado número irracional, porque ele apresenta infinitas casas decimais, como as dízimas periódicas, porém sem o período. Então, raiz de 2 é um chamado número decimal aperiódico, quer dizer sem período. O prefixo a indicando negação, né? Aperiódico, sem período, tá? Da mesma forma, por exemplo, a raiz de 3. A raiz de 3 aproximadamente 1,73, também é um número irracional. Show? Beleza? Por quê? Porque é um número decimal aperiódico. Não corresponde a uma divisão de inteiros. Show? Beleza? Da mesma forma, um cara extremamente famoso chamado π, que é o número mais importante da matemática. Ele é um número irracional, né? Correto? Cadê o π? Não, tá cheio o π. Tá lá, aproximadamente 3,14, ok? Ele não é um quociente entre inteiros. Show? Tranquilo? Da mesma forma, você tem o número E, chamado número de Euler, ok? Digamos, é o segundo número mais importante na matemática. Ele é a base dos logaritmos naturais ou neperianos. Quando você estuda limite de funções, começa a estudar cálculo, né? Você vai entender a importância do número E. Show? Repare, ele também é um número decimal aperiódico. Ele não possui um período, ele não corresponde a um quociente entre inteiros. Show? Tranquilo? Beleza? Por exemplo, também posso colocar qualquer raiz, não precisa ser raiz quadrada não, tá? Qualquer raiz que não seja exata, por exemplo, raiz cúbica de 22, por exemplo, raiz cúbica de
22, aproximadamente aqui 2,80, certo? É uma raiz que não é exata e possui, portanto, infinitas casas decimais, sendo um número decimal aperiódico, não correspondendo a um quociente entre inteiros, certo? Beleza, tranquilo. Agora, eu posso, por exemplo, aqui, criar artificialmente, entre aspas, um número irracional, chamado de número leal. Número leal, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim por diante. A parte decimal possui uma chamada lei de formação, né? Então você consegue aqui prever que os próximos serão 20, 21, 22, 23, né? Mas não há um período, não há um grupo de algarismos que se repita, né? Indefinidamente. Certo? Então, o que são números irracionais? Como é que nós podemos defini-los? São números decimais aperiódicos. Quer dizer, não possuem um período, né? Com infinitas casas, né? Vou frisar isso. Infinitas casas decimais e aperiódicos. Correto? Beleza? Show, tranquilo aí, todo mundo enxergou? Aí algumas observações importantes. Isso é muito importante, tá? A adição no conjunto dos irracionais não é fechada. Isso volta e meia cai em prova. Quer ver um concurso que adora isso? A EPICAR. A EPICAR quase todo ano cobra questões envolvendo o que eu vou falar agora, tá? A AFA também gosta desse tipo de assunto, tá? Show, vamos lá. A adição entre irracionais não é fechada. Como assim? Eu posso somar dois irracionais e a resposta ser um racional. Olha que interessante. Se eu somar um irracional como raiz de 2, por exemplo, com o seu oposto, que são caras diferentes, né? Você vai obter o zero, né? E o zero, ele não pertence, o zero não pertence. Cadê o não pertence? Está aqui. Não pertence aos irracionais, que eu vou indicar pela letra I, tá bom? Show? Beleza? Então a adição não é fechada no conjunto dos irracionais. Agora, a multiplicação também não. Por exemplo, se eu multiplicar raiz de 2, que é irracional, pela raiz de 8, que também é um carinha irracional, vai dar raiz de 16, que é 4. E 4 não pertence aos irracionais. Correto? Olha que interessante isso aí, né? Olha que interessante. A divisão também não. A divisão não é fechada. Se a multiplicação não é,
a divisão mesmo também não vai ser, é só fazer o contrário, né? Por exemplo, raiz de 16 dividido por raiz de 8, né? Ou melhor, raiz de 8 dividido por raiz de 2, né? Da raiz de 4, que é 2. A gente pode até fazer assim, ó, raiz de 27 dividido pela raiz de 3, né? Vai dar a raiz de 9, que é 3, e o 3 não é um número irracional. É um número racional, ok? Show? E olha que interessante. Se x e y são irracionais, distintos, nem sempre, olha que interessante, nem sempre x elevado a y é irracional. Olha que interessante isso, né? Nem sempre x elevado a y é irracional. Por exemplo, vamos supor x igual a raiz de 2 e y igual a, por exemplo, raiz de 2 elevado a raiz de 2. Note que x e y são caras diferentes, né? O x é só a raiz de 2, o y é a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Se você pegar x e elevar a y, você vai ter raiz de 2 Deixa eu fazer o contrário aqui, ó. Vai ficar menos complicado você enxergar aqui, quer ver? Só colocar o y raiz de 2 e o x como raiz de 2 elevado a raiz de 2. Vai ficar mais fácil até para digitar. Vai ficar o x igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado ao y, que é só raiz de 2, né? Olha que interessante, aqui você conhece a propriedade das potências, né? Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Ou seja, raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. E o 2 não pertence aos irracionais. Legal, né? Legal. Então, repare aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, você repete a base e multiplica os expoentes, né? Vai dar raiz de 4 é 2. Por fim, raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2 também. Legal, né? Show, maravilha. Então tá aí. Outra observação importante é que não há interseção entre o conjunto Q e o conjunto dos irracionais. Não há interseção entre esses conjuntos. Ok? A interseção é o conjunto vazio. Show, não possui nenhum elemento. Isso quer dizer, com palavras, que não há nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Só os seres humanos, né? Nós somos ao mesmo tempo
racionais e irracionais. Fora nós humanos, não há nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Show de bola, tranquilo, beleza? Então, repare que a radiciação ela não era fechada em Q, agora parte do problema da radiciação foi resolvida. Parte do problema, né? Porque nós definimos raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 22, as raízes que não são exatas, né? Mas ainda há um probleminha concernente à radiciação que nós vamos ver daqui a pouco. Show? Então, se nós unirmos todos os racionais a todos os irracionais, quer dizer, pegarmos o conjunto Q dos racionais e unirmos ao conjunto I dos irracionais, nós vamos ter o conjunto R dos números reais, tá? Então, o conjunto R dos reais, conjunto com o qual trabalhamos a maior parte do tempo, né? Ele nada mais é do que a união entre todos os racionais a todos os irracionais. Colocando todo mundo num balaio só, num conjunto só, nós vamos ter os chamados números reais, ok? Show? E aí, tudo que nós vimos até o momento continua valendo, tá? Nós temos aqui aquelas nomenclaturas todas. O R asterisco é o conjunto R menos o zero, né? São os reais não nulos. Da mesma forma, R+, são os reais não negativos e assim por diante, tá? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão com o divisor diferente de zero, né? São fechadas em R, tá? Continuam fechadas em R. Show! Então parece que está tudo certo, parece que tudo que precisávamos obter já obtivemos, está tudo bem. Não precisamos mais de nenhum conjunto numérico, digamos, mais amplo do que o R, por falar nisso, né? A hierarquia dos conjuntos, o N está contido no Z, que por sua vez está contido no Q, que por sua vez está contido no R, né? Show? Então aqui você tem que todo natural é real. Nós temos também que todo inteiro é real. Temos também que todo racional é real. Por tabela, todo irracional é real. Show? Mas nem todo real é irracional. Nem todo real é racional. Nem todo real é inteiro. Nem todo real é natural. Show? Tranquilo? Beleza? Maravilha, né?
Agora, ainda haveria algum problema, digamos assim, com o conjunto dos números reais? Infelizmente ainda há um probleminha. Embora, muita atenção por favor, gente, agora é crucial. Embora raízes com índice ímpar, quer dizer, raízes cúbicas, raízes quintas, sétimas, nonas, enfim, de números negativos pertençam a R, por exemplo, raiz cúbica de -1 é -1, e -1 pertence aos reais. Embora, por exemplo, a raiz quinta de, digamos, -32 exista, né? Vale -2 e -2 pertence aos reais. Embora, por exemplo, a raiz cúbica de -13, vamos ver quanto é a raiz cúbica de -13. 13 elevado a 1/3. Vou dar esse carinha aqui, claro, negativo, né? Menos esse maluquinho aqui. Embora esses números estejam definidos em R, né? Embora esses caras pertençam a R, a mesma coisa não ocorre com raízes de índice par, de números negativos. Então, cuidado aqui, gente. Epicar, principalmente, adora isso. Raiz cúbica de um número negativo sempre existe, tá? A raiz cúbica de um número negativo sempre existe no conjunto R, tá? Por mais esdrúxula que seja a resposta, como aqui, por exemplo, um número feio, horroroso, mas existe, tá? A raiz de índice ímpar de um cara negativo sempre vai ser real. Agora, a raiz de índice par de um negativo já é um cara feio. Por quê? Não vai pertencer aos reais, já que no conjunto R, ninguém elevado ao quadrado dá um cara negativo. Se eu quiser aqui na calculadora colocar -4, perdão, -4, calcular a raiz quadrada, ele vai me dar a entrada inválida, tá vendo? Entrada inválida, ele não calcula, porque não pertence aos reais. Show? Tá, e daí? E daí que, em resumo, gente, isso é importante pra caramba, tá? Quando eu bato muito numa tecla é porque ela é importante. No conjunto dos reais, raiz de índice ímpar de um cara negativo sempre vai estar definido. Sempre vai existir esse número, tá? Já a raiz de índice par de um cara negativo não vai estar definido em R. Show? Não vai pertencer aos reais. Isso aqui é importantíssimo, tá? Parece bastante em questões teóricas, enfim, tá? Show? Tá, e daí? E daí que, como nós ainda temos um problema, digamos assim, envolvendo
a raiz de índice par de número negativo, nós vamos precisar de dar um jeito nisso. Nós vamos definir, aqui eu vou só fazer um resumo, eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos definir o chamado conjunto dos números complexos. São os números em geral indicados pela letra Z minúscula da forma A mais BI, sendo A e B reais. O A é um real qualquer e o B também é um real qualquer. E o número I sendo definido como sendo a raiz quadrada de menos 1. O I é uma quantidade que corresponde à raiz quadrada de menos 1, certo? O I, que é igual à raiz de menos 1, ele recebeu um nome que à época era até justificável, mas hoje em dia não, chamado unidade imaginária. Ok? No século XVI, se fazia sentido chamar esse cara de unidade imaginária, porque não havia qualquer aplicação prática no dia a dia para ele. Então, os caras imaginaram que haveria uma quantidade que corresponderia à raiz de menos 1. Criaram uma álgebra que satisfizesse as necessidades da época e que tornasse a raiz de menos 1 plausível. Só que aí, o século XX, alguns séculos depois, o século XX se encarregou em demonstrar a aplicabilidade no dia a dia dos números chamados imaginários, né? A física, principalmente, você utiliza números imaginários. Então, hoje em dia, essa terminologia é injusta, digamos assim, né? Então, sendo assim, a raiz de menos 4, que em R não era definida, ela passa a ser definida. A gente pode, por exemplo, aqui dizer que a raiz de menos 4 é a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2. A raiz de menos 1, por definição, é o número i. Então a raiz de menos 4 é 2i. Ok? Da mesma forma, a raiz de menos 121 vai ser igual a raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 121, 11. Raiz de menos 1, por definição, é o i. Então, o i é um carinha mega ultra importante, tal que ele elevado ao quadrado, por definição, dá menos 1. E elevado ao quadrado igual a menos 1. Tá? Beleza? Show? Então tá aí, fizemos um apanhado dos principais conjuntos numéricos. Claro que aqui há a hierarquia final, digamos assim, né, dos conjuntos numéricos. N está contido em Z, está contido em Q, está contido em R, que está contido em C. Tá? Então, todo mundo com quem trabalhamos no ensino médio é complexo.
tá? Não há nenhum número não complexo, ok? Beleza? A não ser divisão por zero, né? Que não existe nem no conjunto C dos complexos, tá? A divisão por zero continua não existindo, ok? Mas fora a divisão por zero, todo mundo com que trabalhamos no ensino médio é um número complexo. No dia a dia, dificilmente nós trabalhamos com irracionais no dia a dia, né? No dia a dia só trabalhamos com os racionais, né? Agora, quando entra a geometria, né, as raízes de 2, de 3, tão comuns em geometria plana, né, espacial, analítica, aí você trabalha com os irracionais, né? E de uma forma mais avançada, né, se trabalha com os complexos em situações um pouco mais aprofundadas, né, de nível superior, digamos assim. Ok? Então tá aí os principais conjuntos numéricos. Agora a gente tem que fazer exercícios trabalhando, né, possíveis questões que possam vir a ser cobradas pelas bancas militares, também de concursos civis e vestibulares. Show? Beleza? Maravilha. Leal Concursos, incomparável.